Bom dia. Graça e paz. Amém. Eu não sei se tudo que eu vou dizer vai agradar o seu coração, mas eu vou dizer o que Deus manda. Nem sempre o que Deus fala é aquilo que nós queremos ouvir, mas o que Deus fala é o importante, que traz edificação para a nossa vida. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9 e versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9 e verso 23. Glória a Deus. Em seguida, dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O grande problema é que nós lemos sempre a Bíblia, às vezes de maneira meio superficial, meio corrida, sem pensar naquilo que nós estamos lendo, sem procurar extrair, principalmente pela unção do Espírito, o que é que a palavra está querendo trazer e falar para a nossa vida. E este pequeno versículo, com essas palavras de Jesus, o Senhor faz uma pergunta e um convite. Ele pergunta, primeiro, quem quer? Ele fez uma pergunta, quem quer vir após mim? Por que alguém iria querer seguir a Jesus? E para onde? Nós falamos que nós queremos seguir a Jesus, mas por que nós queremos seguir a Jesus? O que nos leva? O que é que faz com que queiramos seguir a Jesus? E para onde? Primeiro, ele não chamou ninguém para fazer um turismo, para ir conhecer algumas cidades novas. Estou dando um passeio por aqui, você quer me acompanhar? Não, a coisa é muito mais profunda, a coisa é muito mais séria. Ele falava de um reino que ele possuía. E o convite não foi para caminhar com ele ali pelas praias da Galileia. O convite era para segui-lo e caminhar com ele para um reino celestial, do qual já foi falado aqui nesta manhã. E para você acompanhar Jesus para um reino celestial, para um reino que os nossos olhos não veem, nós temos que poder enxergar esse reino somente de uma forma, pela fé. É só a fé que pode nos dar a enxergar, conseguir alcançar as coisas espirituais. E a fé não é uma brincadeira. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Ele mesmo disse, Jesus disse, que o seu reino não era desse mundo. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Ele falou, ele disse, o meu reino não é desse mundo. Então, o reino do nosso Jesus não é aqui. E ele está nos chamando, o convite dele é para acompanhá-lo, segui-lo, quer ir após ele. Por quê? Porque ele sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele estava indo. E o convite é para isso. Irmãos, vamos falar sério. Para desejar isso sinceramente, que a gente fala, mas para desejar isso sinceramente, sentir isso como uma realidade no coração,
na sua alma, nos seus sentimentos, para você poder dizer com sinceridade, não, eu estou indo para o céu, estou acompanhando Jesus, eu estou indo para lá. Olha, é necessário conhecer Jesus muito mais do que nós conhecemos a maioria das pessoas de uma maneira humana, de uma maneira racional, de ouvir falar. Não. É preciso reconhecê-lo como Deus. Ah, mas todo mundo reconhece. Não, nem todo mundo. Tem muitas igrejas, muitas religiões, muitas filosofias que não reconhecem Jesus como Deus. Acham que ele é criatura, que ele é um anjo e coisas que tais. Para nós podermos acompanhar Jesus, segui-lo para onde ele quer nos levar, nós precisamos reconhecê-lo como Deus. É preciso conhecer, irmãos, a profundidade do seu amor. Nós precisamos conhecer, não é por teoria, olha, Jesus te ama. Como agora mesmo nós ouvimos nossa irmã falando, você é amado de Deus. Mas, irmão, isso não tem, irmãs, igreja, isso não tem que ser somente palavra, eu sou amado de Deus. Você tem que sentir isso, você tem que compreender isso. Isso tem que ser intenso, tem que ser uma realidade. Sabe, não pode ser, porque senão nós estamos virando religiosos. Eu vou para o céu porque eu tomei a Santa Ceia. Não, você não vai para o céu porque você tomou a Santa Ceia. Tem muita gente que toma a Santa Ceia e vai para o inferno. Tem muita gente que se batiza e vai para o inferno. Tem muita gente que tem carteirinha de igreja e vai para o inferno. Tem muito pastor que vai para o inferno. Nós precisamos saber o que é a realidade da vida espiritual. Sabe por que eu estou falando? Agora mesmo, ouvimos aqui também. Irmãos, a palavra de Deus diz aos homens, está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Meu irmão, daqui 100 anos, nenhum de vocês estão aqui vai estar nessa terra. Você sabia? Todos nós vamos morrer, não é só o pastor Paulo que está com 74, não. Todo mundo. E todo dia você vê na televisão gente morrendo com 20 anos, com 25, com 15, com 14, nascendo e morrendo. E nós estamos tratando da eternidade. Nós estamos falando do que vem depois. Tenha consciência, sabe, tenha inteligência para analisar, para compreender que a tua vida são alguns anos na face dessa terra e nada mais. Nada do que você construir nesse mundo aqui de material vai servir para alguma coisa, vai ficar tudo para trás, você não vai levar nada com você. Então nós estamos tratando nessa manhã, nesse domingo, da vida eterna que Jesus ganhou na cruz do Calvário por você. Isso é um assunto sério, isso deve ser um assunto muito sério para a sua vida. Porque, meu irmão, a hora que você tombar, a hora que teu corpo cessar, a hora que chegar ao final da existência humana, e nós passarmos para o lado de lá, para o lado da eternidade, só tem dois caminhos, não tem dois. Não tem dois, só tem dois caminhos, depois do corpo tombar na sepultura, dar o último suspiro nessa terra, é céu ou inferno. E, infelizmente, isso não pode ser decidido depois, isso é uma coisa que você tem que decidir hoje. Vela, missa, reza, oração, não vai resolver o problema de quem partiu. O caso tem que ser decidido e não é por ninguém, é por você. Você tem que decidir o seu futuro na espiritualidade. Então, irmãos, nós precisamos buscar a Jesus com sinceridade. Nós precisamos entender que isso é uma questão seríssima. Não existe questão mais séria na sua vida do que isso. Sabe, às vezes a gente fala duro, fala meio pesado, mas eu quero que você entenda, meu irmão, eu não quero que você chegue na eternidade, Deus do céu, teu lugarzinho é lá embaixo. Não, mas já era que não, pastor Paulo falou, pastor Haroldo falou, pastora Fúvia falou, você não ouviu, você fez ouvido moco, aí é problema seu. Nós precisamos conhecer Jesus. Por que eu devo seguir a Jesus? Porque ele diz, quem quer vir após mim,
Para onde? Para o seu reino. Eu quero ir para o reino de Jesus, que é um reino de luz, um reino eterno. Lá não vai ter lágrimas, não vai ter enfermidade, não vai ter doença, não vai ter nenhum mal, não tem pecado, não tem tentação. É só glória. Eu quero ir para lá. Mas para isso, nós precisamos crer, crer com absoluta convicção no que Jesus ensina. Não adianta você dizer que nós temos que crer, porque Jesus deu ensinamentos. Ele passou 3 anos de seu ministério, ensinando, pregando, falando, passando as suas doutrinas, seus ensinamentos. Nós precisamos entender que Deus é santo. Nós cantamos isso hoje. Deus tem um caráter santo. E santidade não é o que está na nossa cabeça. Santidade é o que está na Bíblia. Não interessa o que você pensa, eu acho que isso é pecado, eu não acho que isso é pecado, é assim, assado. Não, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia disser que é pecado, é pecado. Pode acreditar nisso. O que a Bíblia disser aqui, não, mas eu acho, eu queria, não alisa porque não adianta. Aquilo que é pecado diante de Deus. Você não vai agradar a Deus, porque com Deus você não passa creme de chantilly para disfarçar a coisa. Então nós temos que conhecer a palavra, nos ensinamentos, as doutrinas, e isso, quando nós queremos seguir a Jesus, quando Ele diz assim, quem quiser vir após mim, nós temos que conhecer, porque para nós aceitar uma proposta dessa, você tem que conhecer quem é que você vai seguir. Se eu chegar para o William e disser, William, vem após mim, vamos andar junto. Pera, mas o que o senhor pretende? O que o senhor quer? Tem que conhecer. E para nós conhecermos a Deus dessa forma, só pode acontecer por um milagre que se chama conversão, regeneração, transformação. Você tem que ter uma experiência que transforme a sua vida. Já por umas 2 vezes eu ouvi algumas coisas que o William contou sobre a sua vida passada, a situação que ele se encontrava, a situação emocional, sentimental, tudo que estava no coração dele. Ele estava tão bem que ele estava desejando tirar a própria vida. O que o transformou? Um milagre. Ele não decidiu num determinado momento da sua cabeça, eu vou mudar de vida. Não, porque se as pessoas pudessem fazer isso, fariam por sua conta. Mas nós não podemos. Você não pode pela sua força. Você não consegue pelo seu poder. Ninguém consegue. Tem que haver o poder de Deus transformador. Esse poder que Cristo realizou, emanou da cruz do Calvário, do sangue derramado. Existe milagre, existe sobrenaturalidade no que Cristo realizou. Vidas são transformadas, arrancadas do pecado, libertas do vício, da imoralidade, da violência, de tanta coisa. Então, nós vamos ter consciência que precisa acontecer um milagre de Deus chamado regeneração ou conversão. Precisamos descobrir e compreender os verdadeiros valores do mundo espiritual. Não apenas conhecer Jesus por nome, por religiosidade. Eu vou na igreja hoje, porque você tem que vir na igreja mesmo, porque aqui é que tem o alimento espiritual, aqui é que você encontra ensinamentos, orientações, onde estão os homens e mulheres de Deus que podem te orientar, te ajudar nessa caminhada. Mas o milagre de Deus tem que existir na sua vida. Não adianta conhecer apenas pelo nosso raciocínio lógico. Essa jornada com Jesus é uma jornada longa. Começa quando nós o aceitamos, quando Ele entra na nossa vida. Quando decidimos aceitar o seu convite. E essa jornada vai por todos os dias da nossa vida. Tem gente aqui que já está caminhando há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, há um mês, há uma semana, um dia, algumas horas. E sabe onde termina? Quando nós tombarmos, quando acabar a nossa existência. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha que versículo bonito, Salmo 48, versículo 14. Este Deus
é o nosso Deus, será o nosso guia até a morte. Esse Deus é o nosso Deus. Irmão, eu vou dizer uma coisa agora, meia ruim. Tem crente que tem medo de morrer. Crer no céu, não, o céu é glorioso, Jesus é maravilhoso, mas não me leva eu agora, eu quero ficar. Pô, parece que está amando mais aqui do que lá. Eu não quero ir antes de Deus me chamar, mas quando Ele me chamar, eu quero ir. Quando Ele disser, Paulo, eu quero ir. Mas eu tenho uma convicção, que esse Deus é o nosso Deus, será o nosso guia até a morte. O crente não vê cara da morte. Você já percebeu? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já foi em velório. Tem cada defunto com uma cara feia. Misericórdia. Tem defunto que é triste de olhar. Você olha assim, você fica com medo, você fica impressionado. E não tem pessoa que morre, fica com aquele semblante suave, leve, você vê, parece que tem uma expressão, tem gente que morre e parece estar sorrindo. Sabe quem é? São os crentes. Pode ter certeza que os crentes têm sempre, crente verdadeiro, fiel, quando ele morre, o semblante dele é suave. Você sabe por quê? Porque eu acho que no momento daquela agonia, daquela sororoca, quem está morrendo para ir para o inferno, já vê a cara do inferno, faz aquela cara. Não é verdade? O crente não, quando está na sororoca, já vê Jesus lá, já abre um sorriso. Irmãos, então você quer ver uma coisa? Você está pensando que é brincadeira? Abre lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Abre lá para você ver como é que servo de Deus morre. Alguém achou aí? O que tem aí? Está falando sobre Estevão? O homem estava tomando pedrada, foi arrastado, pregou. Está lá, e ouvindo isso, eles enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, porque tinha acabado de pregar. O homem pregava, estavam ameaçando, você vai morrer, e ele continuava pregando. Crente não tem temor, em nome de Jesus somos valentes em Cristo. Arrastaram ele, puseram ele lá, foram apedrejar. E o que aconteceu? Ele não olhou as pedradas, ele não olhou porque estava acontecendo, ele disse, vejo o céu aberto, e vejo Jesus Cristo, Filho do Homem, que está vindo me buscar, aleluia! Crente enxerga isso, quando está morrendo, não enxerga terror, não. Por isso que Paulo disse, onde está a morte, o teu aguilhão, não tem mais aguilhão. Então, irmãos, nós precisamos ter essa confiança, precisamos ter essa confiança, entender essas coisas, para honrarmos o nome do nosso Deus, para que o mundo, as pessoas, nossa família, nossos amigos, conhecidos, possam enxergar Deus na nossa vida. Não só com palavras, eu sou crente, eu vou para o céu, sente uma dor de barriga, meu Deus, eu estou morrendo, tal. Não, meu irmão, chega a hora, vamos com Jesus. Agora já vou falar já sobre enfermidade também, que isso é outra coisa. Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Olha, irmãos, eu acho uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa, o nosso relacionamento com Deus. Quando nós aceitamos o convite do Senhor Jesus, quando nós o aceitamos como nosso Salvador, e Ele toma conta da nossa vida, como é gostoso ter Jesus tomando conta da nossa vida. Eu não sou dono da minha vida. A minha vida foi comprada. Eu sou servo de Deus. Quem cuida da minha vida é Jesus. O diabo tem que passar apurado para querer alcançar a minha vida, porque a minha vida tem dono, e esse dono é Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo. É uma coisa que Jesus disse, quer vir após mim? Quer me acompanhar? Quer chegar no reino dos céus? Então negue-se a si mesmo, irmãos. Essa palavrinha, ela é muito séria.
Ela é muito séria. Não é só isso aqui que você está entendendo aí, passando pela cabecinha. Sabe por que você tem que se negar? Porque Jesus tem que possuir a minha vida por inteiro. Eu não posso deixar nenhum pedacinho de fora. Isto foi o que viveu o apóstolo Paulo, quando ele disse: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Paulo reconhecia que ele não vivia mais. Você sabe o que é chegar a amar, a encontrar, a ter Jesus nessa proporção, nessa dimensão? Isso é profundo demais, irmãos. Negue-se a si mesmo, foi condição que Jesus deu. Você não tem mais que viver para você. Irmãos, isso é sério. Porque qualquer atitude, qualquer ato, qualquer coisa na sua vida tem que passar pelo crivo da aprovação de Jesus. É duro, mas é verdade. Eu gosto de um lazer, eu gosto de fazer isso ou aquilo. Jesus aprovaria esse lazer? Eu gosto de assistir tal coisa na televisão, gosto de ver tal coisa, fazer tal coisa. Você precisa saber se Jesus aprova os teus gostos. Aliás, porque quem se converte, quem tem um encontro com Jesus, não tem mais esses gostos esquisitos, não. Passa a ter os gostos de Jesus. Negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, eu quero ir após Jesus. Irmãos, nós precisamos negar-se a si mesmo, a partir de agora viver em função de Jesus Cristo, e isso com prioridade total, absoluta. Eu posso vestir isso, eu posso usar isso, eu posso ir em tal lugar. Irmãos, o reino espiritual, eu quero que você saiba que o diabo não é nenhum bobo, não é nenhum trouxinha, não. O diabo está agindo e jogando pesado. Essa semana, eu ontem tive uma experiência incrível. Os netos da Dulce, que eu considero como meus netos, o Lucas, a Heloísa e a Lorena, a Lorena e a Heloísa são crianças pequenas. A Heloísa é um pouquinho maior, a Lorena acho que tem 4 anos, né? 4, 5 anos. A Heloísa é um pouco maior. E a Heloísa veio lá em casa e disse assim: vô, que ela me chama de vô, vai ter uma apresentação lá na escola. Eu queria que o senhor fosse assistir, eu vou dançar, não sei o quê, aquelas coisas de criança, que todos nós sabemos que isso acontece. E eu já não gosto, que eu sei que eu estava orando, porque eu vivo muito em oração. Amém. E o Espírito Santo toca no nosso coração. Sabe, eu já senti alguma coisa assim meio esquisita. Sabe, estou te falando sinceramente, em nome de Jesus. Eu digo, isso aí, só Deus. Aí eu disse: Dulce, eu vou levar você, eu vou ver do que se trata essa festa, porque se for festa oferecida para santo, como o único santo que eu tenho na minha vida é Jesus Cristo, eu não prestigio o outro, eu dou exclusividade para ele, até porque ele é o meu Senhor. Então vou ver do que se trata essa festa. Se conforme for lá da porta do colégio, eu deixo você, vem embora, se você quiser ficar, você fica. Cheguei lá, um festival de literatura. Eu digo, coisa boa, vamos lá. Aí entramos, a menininha estava lá já, minha netinha estava lá já vestida, tinha lá tipo um cirquinho, umas crianças pequenininhas brincaram, tá até interessante, eu digo, legal. Agora tem lá embaixo, tem uma outra parte e tal. Quando descemos lá, é para baixo mesmo, o negócio é para baixo. Quando falou que era lá embaixo, eu digo, a coisa está começando a ficar ruim. Irmãos, eram uns corredores com pano preto, sabe? As salas tudo fechadas, aí já tinha umas crianças vestidas de demônio, com capa preta e vermelha, tridente na mão, o outro com rolho enfiado na testa, tal. Não, chorenta. Quando eu entrei, eu pensei que eu estava numa tenda de macumba, de feitiçaria, cheio de vela acesa pelo chão. Aí era para apresentar a história do Frankenstein.
Tinha um aluno lá todo deformado, todo ensanguentado, em cima de uma maca, uns raios laser lá, o bicho tremeu, saiu assustando, tudo criança chorando, as crianças pequenas, tudo apavorada, pedindo pelo amor de Deus para as mães tirar de lá, sabe? Uma menina que poderia ter no máximo uns 12, 13 anos, acho que não temos criança aqui, sentada lá num lugar representando um aborto, com uma boneca numa situação, com um demônio. Irmãos, eu olhei aquilo e digo, isso é uma feira de literatura. Se vocês vissem cada coisa, aí eu digo, Dulce, estou saindo fora, fui lá para fora tal, e sentei num lugar, estava esperando para... A Dulce, não, vamos entrar aqui, porque o Luquinha está aqui, que é o neto dela. Eu digo, não vou não. Aí estava um monte de gente esperando para entrar num outro corredor, todo preto, todo com pano preto. Aí, daqui a pouco, sai uma professora. Eu sou a professora fulana, tia fulana, não sei o quê, falando muito bem, fez um discurso maravilhoso, dizendo que ali naquele corredor nós íamos conhecer a Divina Comédia de Dante Alighieri. Eu disse, é brincadeira. Ela disse, vocês vão conhecer o inferno, vão conhecer o purgatório e vão conhecer o céu. E aqui, através dessa demonstração dos nossos alunos, que Dante Alighieri, nem a Bíblia teve tanta fidelidade em apresentar o inferno e o céu e o purgatório como Dante Alighieri. Eu digo, dá licença. Aí eu levantei, eu digo, Dulce, para mim chegou. Irmãos, quem ouviu, participou da ministração de terça-feira, eu estava comentando com a Dulce, ouvi o testemunho que o pastor contando, daquela pizza que o senhor foi comer com o vampiro lá. Vocês sabem da história, ouviram ou não? O pastor estava contando que na época ele morava sozinho ainda, né? Um dia ele foi fazer um lanche, estava com fome, pediu uma pizza e pegou um filme de vampiro, o Drácula. Misericórdia. E ele colocou para assistir aquilo. Só o que aquilo projetou dentro da casa, ele sentiu a presença do mal. Irmãos, eu estou contando isso para vocês, que eu disse para minha esposa, eu digo, Dulce, você não tem noção do que isso representa no mundo espiritual. Tu não acredita. E a pequenininha não queria entrar de jeito nenhum, e a Cláudia, a mãe, arrastando, eu digo, não, dá ela aqui. E segurei ela comigo, fiquei andando, brincando com ela, porque a menina estava apavorada. Irmãos, tudo isso são estratégias do diabo. E quando não é dessa maneira, de outras maneiras, hoje, televisão, internet, olha, se você... É uma bênção. Internet é uma bênção, YouTube é uma bênção, tudo é uma bênção. Eu sou muito abençoado pelo YouTube, pelas pregações, ministrações, que eu, o dia inteiro, noite e dia, eu ouço hinos, aqueles hinos antigos, porque eu sou velho mesmo, eu gosto de Luiz de Carvalho, aquelas coisas... eu gosto daqueles hinos que quando eu descubro umas raridades, a Chora não é idosa, pastora. A pastora está dizendo que ela gosta também. Mas eu gosto daqueles hinos. Irmãos, hoje são poucos hinos atuais, por exemplo, naquela cruz, isso é uma bênção, isso é uma bênção. São poucos que têm com essa unção, com essa virtude. Então a gente se alegra nisso. Viver em Jesus Cristo é viver com prioridade total e absoluta com Jesus. E a nossa relação com Jesus Cristo tem que ser inegociável em relação aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos e às suas doutrinas. Precisamos compreender claramente. Nós precisamos conhecer Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu até vou confessar para vocês que Deus tem me feito estou experimentando um novo momento na minha vida. Apesar de tantos anos no Evangelho, estou experimentando um novo momento. Eu vim sentindo alguns ataques do diabo, e eu percebo quando eu estou sendo atacado pelo diabo, confrontado pelo diabo por ataques malignos, de enfermidades, em pensamentos, e uma porção de coisas. E eu já disse para vocês, acho que eu já tive a oportunidade de dizer,
que eu falo com o diabo, eu repreendo ele, falo para repreender, para expulsar. Às vezes é 3 horas da manhã, eu saio de dentro de casa, vou lá para o quintal, saio para a rua, repreendo, eu digo, ó, Satanás, você está falando com alguém que conhece você, você é um inimigo derrotado, limitado, você está na corrente, em nome de Jesus. Aí eu repreendo, tal. Mas o que eu quero dizer para você é que eu comecei a intensificar a minha oração. Eu tenho orado, eu não quero falar isso para dizer, oh, não, como o pastor Paulo ora, não, a gente ora impulsionado pela necessidade, né? Pela necessidade, porque se a gente não tiver necessidade, a gente se acomoda. Irmãos, a oração faz toda a diferença. A oração faz toda a diferença na tua vida espiritual. Meu irmão, se você é aquele crente que acorda de manhã, faz 10 minutos de oração, se fizer 10 minutos, porque tem gente que nem faz 10 minutos, faz aquela oração, sai para o trabalho, vai e volta correndo, sabe, não tem tempo, não tem tempo. Eu tenho certeza que aqui é difícil alguém que tire 1 hora de oração por dia. A maioria não tira, eu sei disso. Até porque o diabo batalha, luta contra isso. Você não tem nível espiritual se você não tiver vida de oração. Você está limitado numa vida espiritual superficial que não atinge o sobrenatural de Deus. Se você ora meia hora, 40 minutos, 1 hora por dia, você não está tendo uma vida espiritual saudável. E eu quero dizer para você que uma coisa interessante, que o diabo, ele tem agido de uma tal forma, que não é uma coisa recente, ele vem agindo ao longo do tempo. E hoje, irmãos, o mundo, nós estamos sob um sistema, vivemos sob um sistema que cada vez mais oprime a igreja para se afastar de Deus. Todo o sistema que o diabo tem criado, tem envolvido as pessoas, cria uma forma que vocês não têm tempo, vocês estão ocupados, comprometidos com tantas coisas. E o pouco tempo que tem, aí preciso lazer, preciso passear, preciso ir fazer isso, aquilo, me distrair um pouco. E isso é o que o diabo quer, que nós vivamos distraídos. Irmão, você só vai conhecer Jesus, você só vai conhecer vida espiritual, você só vai perceber uma outra dimensão quando você tiver uma vida de oração. E se você não tiver essa vida de oração, você pode ter certeza, você pode estar muito enganado quanto às coisas. Você pode estar sendo muito enganado quanto às coisas espirituais. Você vai ter um sentimento, não, você está bem, você está ótimo. Não, você não está bem. Pode ter certeza que não. Eu não estou perguntando para ninguém, nem quero julgar ninguém. Eu sei que estou falando para vocês que eu tenho vivido um novo momento na minha vida, porque eu estou orando como eu nunca orei. Glória a Deus. Estou orando como eu nunca orei. Brinquei com o pastor, mas é verdade. O sol não se põe. O sol não nasce sem que eu tenha passado pelo menos 1 hora em oração. E você sabe que é uma coisa impressionante? Você diz, 1 hora de oração, pastor? Eu não percebo. Pastor, hoje mesmo, essa madrugada, orei, achei que tinha orado meia hora, já fazia 1h05. É tão gostoso sentir a presença de Deus, sentir a presença. É só dessa forma, é só dessa maneira. Eu disse, Jesus, eu não paro mais. Eu agora só daqui para o céu, não paro, eu quero continuar, eu quero descobrir, eu quero invadir essa região espiritual, para que a gente possa sentir as coisas de Deus. Irmãos, nós temos que nos alimentar espiritualmente. A oração é fundamental, porque a oração é a nossa relação com Deus. Já falei para os irmãos aqui também de jejum. Irmão, jejue. Jejue, por favor, não é só do bombom, não, nem do bife, é para jejuar mesmo. Enfraquece essa carne que está gordinha demais, enfraquece. Fica com fome. Não faz jejum que você dedica o jejum às 10, 11 horas da noite e às 6 horas da manhã você já está entregando e vai para a mesa do café. Sono alimenta também. Eles estão tudo gordinho, estou vendo daqui. Até o pastor. Brincadeira, pastor.
Mas jejum é jejum mesmo. Ó, o William está... William, você não tem jejuado, William. Mas fala a verdade, que é tão gostoso comer, né? Aquilo que a gente gosta, mas precisa consagrar. Como é gostoso chegar e dizer, Senhor, estou na Tua presença agora, estou consagrando diante de Ti, Senhor. Que essas poucas horas de consagração, eu possa sentir a Tua presença, a presença de Jesus, possa cair por terra os ataques que eu estou sofrendo, né? Porque se você começar a intensificar a sua vida de oração, não pense que só você vindo na igreja, porque a igreja tem diversas atividades, eu sei que a semana toda tem atividade, eu acho que não tem um dia que não tem atividade. Mas além de você comparecer, vir, ouvir, aprender, ouvir os ensinamentos, põe a sua vida de oração diante de Deus. Em nome de Jesus. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Presença constante dele nos dirigindo, jamais poderá nos faltar. Nós temos que nos sentir dirigidos pelo Espírito Santo 24 horas por dia, para sermos abençoados, para termos uma igreja avivada, para termos uma vida espiritual desperta, irmãos. Precisamos viver uma vida espiritual intensa, profunda e real. A situação, coloquei aqui, já falei sobre isso, a situação do mundo moderno e atual criou um sistema anti-Deus. Anti-Deus. Você pode ver que tudo, se olhar a sua vida, tudo que você faz, os seus compromissos, a tua correria, você é envolvido por sistemas que não são nem pela tua vontade, mas que você é obrigado a se envolver. Você vê hoje, há uma distorção, o diabo distorceu tudo. Se você for olhar em situação de família, relação marido, mulher, pais e filhos, todo esse sistema converge para fugir dos padrões de Deus. Por isso que você vê o mundo do jeito que está. E é por isso, irmãos, que nós precisamos ter consciência que a nossa vida espiritual, a nossa condição como igreja de Cristo, depende de uma consagração sincera, de um desejo real de servir a Deus, um desejo real de sermos dominados pelo Espírito de Deus. Você tem que dizer, minha vida é dominada pelo Senhor Jesus. Sabe, não me importa prejuízos que eu venha a ter, não me importa nada, eu quero ir para o céu, eu quero servir a Jesus, eu quero ser encontrado fazendo a sua vontade. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, os últimos momentos das coisas. Tudo que Jesus predisse está acontecendo. E nós ouvimos muitas palavras aqui, nessa manhã, falando disso, falando a respeito disso, não estou falando nada diferente. Irmãos, quantos crentes estão enfermos e doentes? Sob tratamento médico, alguns assustados, talvez, com o que a ciência diz, o que os médicos dizem, os diagnósticos. E os crentes ficam assustados, porque assusta mesmo. E o diabo cria toda essa situação que eu estou falando para você, para que você não conheça, para que você não perceba, para que você não alcance o que é que Deus fez por você, para que você não entenda, não compreenda. Irmão, tem enfermidade que tem que cair por terra em nome de Jesus. Você tem que ter autoridade. Não adianta eu vir aqui, pastor, ora por mim como se ele fosse um santo milagreiro que vai pôr a mão em cima de mim e curar. Eu tenho que reconhecer minha autoridade em Cristo. Eu tenho que saber o que eu recebi das mãos de Deus. Eu tenho que exercer autoridade espiritual em nome de Jesus. Tem que sair, tem que cair por terra. Sabe? Tenho que saber como buscar a minha bênção. Em oração, em jejum, em clamor, em vida espiritual intensa. Sabe, enfrentar o diabo e dizer, olha, em nome de Jesus. Nós sabemos que, quando Jesus diz assim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me,
Pensa que Jesus está falando da cruz, a tua enfermidade, teu marido que é complicado, a tua esposa que é complicado, os filhos. Não é essa cruz que Jesus estava falando, não, viu? Essas são as aflições que ele falou. No mundo tereis aflições. Isso faz parte das aflições que ele predisse que nós teríamos. E ele disse assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Você sabe qual é a cruz? A cruz é ter uma vida semelhante à de Jesus, que o mundo não aceita, não quer. Essa é a cruz de viver como um cristão, mas como um cristão real, que não vive segundo o mundo, não vive segundo a forma desse mundo, mas vive segundo a forma dessa palavra. Eu não tenho dúvida, você sabe disso. Se uma moça cristã ela quiser viver de acordo com a palavra de Deus, ela vai carregar uma cruz, ela vai enfrentar uma cruz. Muitas vezes dentro de casa, muitas vezes na rua, cada um de nós. Todos aqueles que piamente querem viver em Cristo irão padecer. Não é isso que está na Bíblia? É isso que está na Bíblia. Então a cruz que Jesus está mandando você tomar é assumir a posição dele, a situação dele como cristão. Sou servo de Deus, sou cristão, vivo como Jesus, ando como Jesus. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sabe? Paulo diz que estava crucificado com Cristo. Você se sente crucificado com Cristo? Sabe, quando você tem vontade de fazer uma coisa e você sente, também precisa estar em oração, senão não sente nada, aí fica cauterizado, não sente absolutamente nada. Se é para contar piada, para falar palavrão, para fazer qualquer coisa, não sente porque não tem vida espiritual. Mas quando nós temos vida espiritual, nós sentimos, existe a voz do Espírito Santo que fala, não, não vai por aí, não faz isso, não, assim eu não quero, assim eu não gosto. Ele dirige a nossa vida. Sabe, mas é duro, pastor, o caminho é estreito. Jesus não disse que era largo, ele disse que era estreito. Não é só a porta que é estreita, é o caminho que é estreito, inteiro, até chegar no céu. Então, irmãos, eu entrego essa palavra para vocês da parte de Deus, para que você decida as decisões que você queira tomar em relação a ela. Porque a palavra de Deus não torna para ele vazia, mas onde ela cai, ela produz frutos. E essa palavra Deus mandou para confrontar você, suas decisões, suas atitudes, seus pensamentos. Reveja a sua vida, reveja as suas posições, reveja o seu relacionamento com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. E quando nós estamos falando, não estamos falando de nada que seja de um interesse pessoal nosso. Nós estamos falando com vocês a respeito da salvação da vossa alma, que é uma coisa preciosa. Eu estou aqui hoje, não sei se estarei no próximo domingo. Pastor, não sei, eu não sei. O senhor sabe se o senhor vai estar aqui domingo que vem, pastor? Pastor, disse que está todo mundo proibido de morrer. Quando eu fico meio enfermo, eu digo, ó Satanás, pastor, disse que eu estou proibido de morrer. Esse pastor está preguiçoso, ele não quer ir fazer velório lá em Tietê. Glória a Jesus.